Então aqui a gente vai gravar aqui a questão para vocês, um conceito importante do ensaio de tração, que é o que? Tensão igual a força dividido por área. Ok? Então vou marcar no ponteiro aqui já. Tensão igual a força dividido por área. E aqui são iguais. Então a CF aqui é igual. Só que a área 1 é menor que a área 2. Então observe, né? Na fórmula a área está na parte inferior, tensão igual a força dividido por área. Se ela está na inferior, isso quer dizer que a área é inversamente proporcional. O que significa isso, né? E quanto que é menor for a área, maior a tensão para uma mesma força aplicada, ok? Então olha só, a seção A1 é menor que a A2, isso significa que a tensão 1 é maior que a tensão 2. Isso explica, por exemplo, se você tem um elevador é um cabo normalmente, né? O cabo é um conjunto entrelaçado de fios. Vamos considerar que esse elevador tem um fio único nele. Se você tem aqui um elevador A1, um determinado fio, situação aqui com fio com diâmetro menor que o 2, isso quer dizer que a tensão que esse fio aqui suporta, né, se for o mesmo tipo de material, por exemplo, a tensão do 1 é maior, né? Então, o que pode acontecer nesse caso para uma mesma força? Você tem que limitar a força do elevador 1 em relação ao 2. Ou seja, o 1 vai carregar menos pessoas do que o elevador 2, porque a tensão dele é maior. E o material ele tem um limite de resistência. Se ultrapassar o limite de resistência, ele vai arrebentar. Tranquilo? Então, aqui é um exercício, só para a gente definir aí como é que se resolve isso, né? Um corpo de tração de 70 milímetros de diâmetro, se a carga de escoamento e a carga máxima atingida no ensaio são respectivamente 54.648 newtons e 80.048 newtons, calcule as tensões limites de escoamento e resistência materiais. Então, antes da gente partir para o exercício, a gente tem que entender o seguinte: isso aqui é um limite de escoamento, isso aqui é o limite de resistência, ou seja, o limite de resistência é a maior tensão que o material está submetido, ok? Ele está pedindo o seguinte: calcule a tensão de escoamento e o limite de resistência. Vou mostrar aqui no gráfico para vocês o que é o escoamento. Olha só, o escoamento está em relação à tensão, ele está aqui, ó, nesse ponto, ó. E o limite de resistência, que é o ponto B, que é a máxima carga que o material suporta, está na parte superior. Então o escoamento é menor que o limite de resistência. E a gente vê isso pela própria força aqui, ó. A força de escoamento é 54.648 e de resistência 80.048. Tá? Isso é importante. E aí, a tensão não é força sobre área? Uma outra observação. A tensão de escoamento vai ser o sigma E, que é a força de escoamento dividido pela área. A área é a mesma. Então, até o ponto B aqui, ó, ponto B, do ponto 0 aqui até o ponto B, a área é considerada a mesma. Depois do ponto B, que a área vai começar a diminuir. A gente vai ver na próxima aula essa diminuição de área chamada de fricção. A gente vai agora não mexer com isso não, tá? E o LR, ou alguns autores vão chamar de sigma U, por exemplo, né, o sigma R, é igual a tensão máxima dividida pela mesma área. Então a área que a gente calcular é uma só. A área que a gente tem que calcular é uma só para as duas cargas. Ok? Então vamos vir para o whiteboard aqui, ó. E está mostrando o seguinte: é o mesmo problema, né? O quadrinho está aqui. Então, para a gente calcular a tensão nesse exercício, a gente vai calcular a força dividida por área. Então, eu coloquei alguns passos. Primeiro, cálculo da área. Aí sim, né, se a gente tem área, a gente pode calcular a tensão de escoamento e depois calcular o limite de resistência, tá? Para calcular a área, como é a área de seção circular, vai ser π vezes d ao quadrado dividido por 4. Ok? Substituindo, né, o d aqui que vale 70, vai ficar π vezes 70 dividido por 4. Então, a área vai ser igual a... Vou fazer o cálculo aqui rapidinho. 3.848 ,45 milímetros quadrados.
colocar a unidade de medida, né? Normalmente a gente vai trabalhar com duas casas também, tá? Pronto, agora eu posso calcular, então eu já fiz o passo 1, pode ir para o passo 2, que é a tensão de escoamento. Vou colocar aqui, ó, sigma E, esse E aqui é a tensão de escoamento, vai ser igual a força de escoamento, que é aquela menor, de 54.648, dividido pela área, que é 3.848. Não é fácil escrever aqui não, né? Aproveitem a música Dire Straits para vocês estudarem melhor. E aí, você dividindo, né, esse valor, você vai achar a tensão de escoamento igual a 14,20. Qual que é a unidade, né? Quando você pega Newton e divide por milímetro ao quadrado, ok? Você já pode colocar diretamente para MPa. Você vai olhar isso na próxima aula, essas questões de unidade, tá? Então a tensão de escoamento, sigma E aqui, a letra não está muito bonita não, sigma E igual a 14,20 megapascal. Essa é a tensão de escoamento. Ficou horrível aqui, né? Vou fazer um tracinho aqui, senão ficar sem espaço. Então a gente partiu aqui também, já calculou o limite de escoamento aqui. Agora a gente vai para o último passo, vou colocar de cor azul aqui, que é o cálculo do limite de resistência. Alguns autores chamam de LR, sigma U, vou colocar sigma U aqui, ó. Vai ser igual a força de 80.048 aqui, que é a força do LR, a carga máxima, dividido pela área. A área é a mesma que a gente já vê calculado aqui no item A. No passo 1, 80.048 dividido pela área, né? 3848,5. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, senão cai na propaganda. Desse jeito, né? Escrevi errado no finalzinho ali, né? Que é 38. Vou tentar remendar esse quadro aqui, eu apaguei ele. 3848 vírgula 45. Então tem passarinho de fundo também, né? Com Dire Straits. É agora que vocês vão estudar mesmo. Então, nossa. Então o limite aqui de resistência, a tensão de resistência aqui, né? Carga máxima, a tensão máxima, vai ser a força máxima dividido pela área. Vou fazer 20, tinha feito aqui 80,048 por 3848,45, 20,8 MPa. Ok? Então fechou aí o exercício. Detalhe importante, né? Vamos voltar lá na apresentação. Se tivesse qualquer outro ponto aqui, deixa eu colocar um marca-texto amarelo, tivesse um ponto aqui, ó, qualquer, né? Uma tensão aqui que fosse de 30.000, por exemplo, newtons, né? Qualquer ponto, até chegar ao ponto B aqui, ó, 30.000, 40.000, até 80.048, a área é a mesma, tá? Daqui do ponto B para cá, ó, aí a área começa a diminuir, não é muito, é mais complexo de medir. E aí só na ruptura aqui, que é o ponto C, quando o metal se separa, fica mais fácil de você calcular. Só que aí vai ser a área dividida por uma determinada carga, chamada de carga de ruptura. Tá bom? Fecha o exercício aqui, para vocês aí entenderem como é que faz esse tipo de exercício e ajudar. Tá bom?
Um abraço.